Romanos capítulo 2, versículos 17 a 24. 3 problemas: pecado, natureza humana e a lei. Uma solução: Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do texto desta manhã, texto de estudo, em tela para o estudo. Diz a palavra de Deus: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, és luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Deus me livre. Deus me livre. Vamos orar a Deus, que esta palavra abençoe rica e abundantemente a vida do povo do Senhor. Pai querido e amado, Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus único, Deus verdadeiro. Pai, tu deixaste para nós uma palavra, um livro sagrado. Às vezes, Pai, quando estamos doentes, pegamos aquela receita do médico, parece que aquilo ali tem quase que um peso sagrado, e fazemos tintim por tintim como o médico manda. Isso está certo, é assim mesmo. Mas nós temos a tua palavra, Pai. Ela é sagrada. Ela é sagrada. Ela é a palavra de Deus. Pai, nós queremos aprender com ela, nós queremos andar sobre ela, nós queremos pensar com a palavra, falar de acordo com ela e viver de acordo com esta palavra. Então, Pai, isso se dá pela capacitação do Teu Espírito. Tu és a solução, Jesus. Tu és a chave para tudo. Portanto, abençoa-nos esta manhã com o estudo da Tua palavra, pois queremos crescer em graça e em conhecimento, e vivermos não o outro, mas o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus oramos, e a noiva de Cristo, povo amado de Deus, presenciais e internautas, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor pelas vossas vidas, amados irmãos, muito obrigado. Amada igreja de Jesus, povo santo de Deus, ministros de uma nova aliança, aqueles que têm o seu nome inscritos no livro da vida e do Cordeiro. Diga aí um amém, glória a Deus por isso. Nós temos estudado no livro de Romanos já há algumas semanas. Tem sido a nossa pauta de estudo. Nós adotamos esse modelo de sermão expositivo na igreja, e nosso hábito já há alguns anos é estudar todo o livro, com o desejo sincero e profundo que ao final de cada mensagem, de cada livro, nós tenhamos irmãos e irmãs mais preparados, mais aptos, profundos na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
O nosso Deus dá testemunho de si a toda a humanidade. Não há nenhuma parte do mundo, nenhuma parte do globo, do planeta, não há nenhum grupo do mundo, sejam índios lá dentro da floresta, na sua vida nativa, nenhum grupo, todos são contemplados pelo testemunho que Deus dá de si à humanidade. Então esses testemunhos são, primeiro, a revelação especial de Deus foi a Torá. A Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá, que os judeus têm como o suprassumo da palavra de Deus, uma vez que os judeus ainda têm os profetas e os escritos, que é o Taná, a Torá, o Neviim e o Ketubim. Lei, profetas e escritos são os conjuntos de leis, aí livros dos judeus, que para nós corresponde ao nosso Antigo Testamento. Então essa foi a primeira revelação de Deus, usando profetas para isso. Hoje temos também o Novo Testamento. Todos esses livros do Novo Testamento, escritos por um apóstolo, por alguém que Deus levantou para isso, são palavra de Deus, louvado seja o Senhor. E os escritores do Novo Testamento tinham consciência disso. Você se lembra quando Paulo estava escrevendo uma de suas cartas a Timóteo, ele disse: olha, vocês receberam esta palavra como sendo palavra de Deus. Tinham consciência que aquilo era inspirado, aquilo não era algo comum. E de fato a palavra de Deus, ela é inspirada, vem do trono de Deus, ela é a revelação de Deus para a nossa vida, e graças a Deus por esta santa palavra em nossas vidas, amado. Deus também se revela na criação. Há pouco tempo partiu para o seio de Abraão um grande cientista que tínhamos aqui entre nós, Adalto Lourenço, um cientista criacionista, e ele dizia assim: Deus tem 2 livros. Um é o livro das palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, e outro é o livro das obras de Deus, que é toda a criação. E faz muito sentido, porque de fato, quando olhamos para a criação, nós em Cristo Jesus, com os olhos iluminados, só podemos chegar a uma conclusão: foi Deus quem criou tudo isso. Se a gente olha para um computador, um laptop, a gente não tem dúvidas que alguém criou aquilo ali, não é verdade? A gente olha para um relógio, se existe um relógio, existe um relojoeiro, não temos dúvida disso. Será que milhões e milhões de anos iriam criar um laptop da Apple? Cheio de inteligência? Não, foi um vento, uma chuva, um raio, aí fez aquele vidro, e depois veio um furacão, aí pegou todos aqueles sistemas complexos, uniu tudo, opa, o computador da Apple. Nossa, que maravilha. Impossível. O nosso cérebro é zilhões de vezes mais complexo do que o computador de última geração. Se não temos dúvida que um laptop foi criado, não pode haver dúvidas que nós fomos criados por Deus. Você é a obra das mãos de Deus, amado. Nós não somos frutos de evolução milenar. Louvado seja Deus por isso. E se sabemos que fomos criados, sabemos que Deus tem um plano para nós. E Deus se revela na consciência também. Todos os dias temos um pequeno tribunal que nos julga diariamente. Quando a gente faz alguma coisa errada, esse pequeno tribunal chamado consciência diz: opa, você está fazendo o que não deve. Opa, está falando o que não deve. Quando você acerta, parabéns. É isso, continua. É a nossa consciência. Houve um filósofo que dizia assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Por quê? Porque quem é que dá o senso da moralidade? Quem é que dá o senso do certo e errado? De onde é que vem isso? Isto vem do Espírito Santo de Deus para a sua igreja. Isso vem a mão de Deus sobre nós. Então, amados, a Torá, a Bíblia, a criação, a nossa consciência atestam a verdade de que Deus dá testemunho de si a toda a humanidade.
Por isso, Paulo vai dizer aos romanos que por esse motivo de Deus dar testemunho de si, todos se tornarão indesculpáveis. Quando estiverem diante do trono de Deus, não vai haver desculpas. Ah, mas eu não conhecia Deus. Ah, mas ninguém me falou. E Deus diz, não, mas eu falei. Eu dei testemunho de mim a toda a humanidade. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 20, veja que a palavra diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha lá, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, a tese de Paulo é: todos são indesculpáveis, porque todos pecaram de alguma forma. Então, nós vamos ver isso. Todos pecaram de alguma forma. Então, esta má notícia de que todos são indesculpáveis, porque essa é uma má notícia, não é verdade? Olha, você é indesculpável, não tem chance não, filho. Isso é uma má notícia. Então, não é verdade? É um desastre total. Então, esta má notícia, a menos que essa má notícia clareie o nosso entendimento, de fato estaríamos condenados. Mas se essa má notícia foi um instrumento de Deus, de alguma forma, mediante a revelação dele, por isso é que maneira de evangelizar não é só dizer Jesus te ama, Jesus te ama, abre a portinha para Jesus, ai tadinho de Jesus, ele está precisando de você. Não, amado, você é um pecador, você precisa de Jesus. Se você não se arrepender dos seus pecados, Jesus não perde nada com isso. Então, a ideia de Paulo era, com esta má notícia, conduzir a pessoa à única solução. Qual é a única solução? Ser salvo pela justificação que Jesus nos dá, pela graça mediante a fé. É o único caminho, amados. É o único caminho. O critério da lei é a perfeição. O critério da lei é a perfeição. Você lembra que haviam 613 mandamentos. Se um homem pecasse em um mandamento, era culpado de todos. Então, Paulo, quando escreve nesses versículos anteriores, ele diz assim, olha, se alguém praticar a lei, vai ser justificado. Mas ele deixa claro que é impossível que o homem pratique a lei de forma perfeita. Logo, você não será justificado pela lei. Então, se isso te conduzir para a justificação em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Veja Romanos 2, versículo 4 a 5. Esse é o pano de fundo da passagem que nós vamos entrar. E ele diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Diga glória a Deus por isso. Não foi a nossa expertise, não foi o nosso mérito, foi a graça, foi a bondade de Deus. Agora ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação de quem? Do justo juízo de Deus. Então, amado, o trono de Deus tem o critério julgar segundo a verdade o justo juízo de Deus. Diante de Deus, amado, não haverá padrão e conduta humana que poderá atingir a perfeita santidade de Deus. Logo, você é salvo pela graça em Cristo Jesus. E aqueles que creem em Jesus, digam amém por isso, amado. Júnior, tira um pouquinho do agudo que ele está reverberando, ou então feche os outros canais para ver se ajuda, amado, por favor. Então, em Romanos 2, 1 a 16, ótimo, amado. Romanos 2, 1 a 16, esses versículos são divididos em 3 partes. De 1 a 5, Paulo vai dizer que os judeus são culpados porque eles não guardam a Torá. Não guardam a Torá. Eles tropeçam sempre em algum ponto. Depois dos versículos 6 a 11, Paulo diz, gente, Deus é imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Porque não é porque o judeu achava naquele momento que por ser o povo da aliança,
que tinha a lei e a circuncisão, eles estavam livres de julgamento. E Paulo diz, não, todos serão julgados. E não é assim a nossa sensação. Às vezes, religiosamente, a gente, olha, mas eu sou evangélico, e porque eu sou evangélico cristão, eu posso pular ali no carnaval, na Sapucaí, eu posso sair andando aí, cheio de sensualidade, com a roupainha lá em cima, e mostrando tudo, eu posso estar aí por aí falando palavrão, afinal Deus é amor. Certa vez o pastor John Piper fez o gabinete com um irmão, que congregava na sua igreja, que estava em adultério. E aí o pastor John Piper disse para ele, irmão, você não tem medo de ir para o inferno? E aquele irmão conhecia um pouco da doutrina, e disse, mas pastor, nós somos reformados, salvação não se perde. Aí o pastor respondeu, sim, é verdade, salvação não se perde, mas para alguém que vive no pecado, está acostumado com ele e acha que isso não tem problema, penso eu que esse alguém nunca foi salvo. Esta é a verdade. Nunca foi salvo. Porque quando o cristão peca, amado, ele tem uma consciência, ele diz, você está pecando. Você está falando mal do irmão. Você sabe se o irmão fez isso ou aquilo, o que você está falando dele? O que você está fazendo fofoca? Hein? Você está em pecado. E às vezes Deus repreende uma, fala duas, fala três. A pessoa não ouve a voz de Deus. Há um momento que Deus disciplina e diz, tá bom, seja feita a sua vontade. É o contrário. Ao invés de nós dizermos, seja feita a tua vontade, Deus fez, seja feita a tua vontade. E Deus entrega essa pessoa a um tipo de mentalidade corrompida para continuar praticando o erro e achar que está fazendo o correto. Aí é que está o grande problema. Aí é que está o difícil de achar, de reconhecer o pecador. Porque Romanos 1 e 2 é a figura do filho pródigo. Romanos 1 é o filho mais novo, que vai para o mundo e vive dissolutamente. Esse pecado é fácil a gente reconhecer. Romanos 2 é o religioso que está lá, o irmão mais velho, dentro da casa, que quando o irmão volta perdido, ao invés de ter alegria, gente, meu irmão estava morto, agora reviveu, estava no mundo, agora está de volta à casa do Senhor. Não, ele ficou com ira e com ciúme. Existe gente perdida lá fora, mas existe gente perdida dentro das igrejas também. E esses são os mais difíceis de reconhecer. Porque Deus disciplinou uma, duas, três, falou, e a pessoa, Deus entrega essa pessoa e ela acha que está fazendo o que é correto. Então Deus é imparcial, Ele julga todos. E no versículos 12 a 16, a tese de Paulo é que os gentios também são culpados, porque eles só obedecem à lei natural da consciência parcialmente, mas eles também pecam e têm um coração idólatra. Eles vivem segundo a idolatria do seu coração pervertido. E nós temos visto, quanto mais que o dia se aproxima, as nossas idolatrias são muito grandes. As pessoas idolatram outros homens, idolatram ideologias. Gente, há ideologias malignas que vieram no planeta e mataram mais de 100 milhões de pessoas, e ainda pessoas que idolatram essas ideologias. Nós precisamos dizer, eu sou de Jesus, e a Bíblia que vai prevalecer na minha vida. Diga um amém aí, um glória a Deus, louvado seja o Senhor. Todos nós, amados, se não vigiarmos e orarmos, vamos fazer o nosso bezerro de ouro, tenha certeza disso. O povo de Israel viu milagres, Mar Vermelho abriu, Deus mandou chuva contra o Egito, todos os 10 deuses maiores do Egito foram vencidos por uma praga que Deus mandou. Gente, a gente diz assim, Senhor, não precisa abrir o Mar Vermelho não, só abre a piscina da minha casa, eu nunca mais faço problema, não faço mais nada de errado na minha vida. Amado, se há uma coisa que o Antigo Testamento serviu, é para dizer assim, milagres externos não promovem conversão interna.
Milagres externos não promovem verdadeira regeneração. Por isso Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia, amado. Se você crê, você está sobre a rocha, amado. Se você põe a tua confiança neste Deus, e este é o desafio, este é o maior desafio, é quando tudo está dando errado, quando é vento soprando de todo lado, e você ora, e parece que não tem ninguém te ouvindo, mas você continua acreditando na provisão e na graça de Deus. Isto é que é o desafio. Então nós, devido à idolatria dos nossos corações, criamos os nossos bezerros de ouro. Portanto, diz Paulo: ó tu judeu, ó tu gentio, ó humanidade, todos são indesculpáveis diante de Deus. Portanto, a única coisa que pode nos dar a salvação é a graça de Deus. Então, amado, eu vou dizer uma frase que eu amo dizer: somos o que somos pela graça de Deus. Você é um abençoado pela graça de Deus. Você tem casa sobre a rocha pela graça de Deus. No último dia as portas da Nova Jerusalém se abrirão para ti pela graça de Deus. Os teus ouvidos ouvirão aquela voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado pela graça de Deus. Somente. Pastor, mas você é um pastor, você não é melhor do que o irmão ali? Talvez seja pior, irmão. Por isso Paulo disse assim, na carne, Paulo disse assim: a mim, o menor de todos os santos. Os reformistas que não tinham acesso ainda à palavra de Deus profundamente, quando começaram a ter, diz que um deles pegou uma carta de Timóteo, escrevendo: Timóteo, está vendo todos esses pecadores aí? Eu sou o principal deles. São Paulo dizendo que é o principal dos pecadores, e é São Paulo. Amado irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: graças a Deus por Cristo Jesus em nossas vidas, pois fomos nele regenerados, e agora não conhecemos a ninguém segundo a carne. Eu não posso olhar você na carne, nem você a mim na carne, porque se nos olharmos na carne, vamos achar defeito. Olha, eu só vou ser membro da igreja se esse pastor for perfeito. Você nunca vai ser membro dessa igreja. Eu só vou ser dizimista nessa igreja se o pastor for perfeito. Irmão, pode parar de dar o dízimo. Perfeito só Deus. Sim. Você é pecador inveterado, amado, até Jesus voltar. Às vezes é numa palavra. Daqui a pouco alguns irmãos vão estar torcendo pelo Flamengo. Olha aí o pecado aí. O pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo, amado. E depois que fizerem o gol, ainda vão dizer assim: roubado é mais gostoso. Vai, jogador do Flamengo. Então, amado irmão, agora note que é a graça comum. Os teólogos chamam de graça comum. A graça comum é o que explica todo o bem que o ser humano pode realizar. Porque a gente diz assim: pastor, eu conheço um médico, o cara é excelente, o cara é tiro na queda, um dos melhores médicos que eu já vi na vida. Pastor, ele é macumbeiro, ele nem gosta de igreja, de Jesus, de nada disso, ele é macumbeiro. Sim. Pastor, eu conheço um professor, aquele professor, nossa, mãe, o cara dá uma aula que tu fica babando. O cara é espírita. Sim. Amado, profeta Joel disse que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então há uma coisa chamada graça comum nessa terra. A pessoa, mesmo não sendo evangélica, não crendo em Jesus, ela ainda tem a capacidade de amar. O amor vem de quem? O amor vem de Deus. Por isso, Deus está dando testemunho de si nisto aí. Mas você conseguia amar, não conseguia? Pois bem, era eu. Mas você conseguia ter um dom maravilhoso, não conseguia? Sim, era eu. No inferno, toda essa graça comum
vai ser chupada, amado. Não vai existir mais graça. E aí vai haver choro e ranger de dentes. Então, é a graça comum que explica o fato de haver amor, haver dons, haver talentos, coisa bonita nesse mundo, mesmo fora do ambiente eclesiástico. É a graça comum, é Deus agindo no mundo, é Deus dando testemunho de si. Nós que temos a revelação especial da palavra de Deus e entendemos que é Cristo, vamos dizer assim, só pode ser Deus o responsável por tudo isso. Amado, só pode ser Deus que criou os céus e a terra. Só pode ser Deus que formou o ser humano do pó. Só pode ser Deus, amado, que deu talentos aos homens para fazer um avião de toneladas voar igual a papel. Só pode ser Deus que dá capacidade ao homem de abrir o peito, tira o coração, bota na máquina, o sangue tira, entra, pega um outro coração, bota lá. É Deus que faz esta obra, amado. É Deus que está no controle da tua vida, amado. É Deus que tem sustentado a tua vida todos esses anos. Você nunca esteve sozinho, Ele sempre esteve com você. Sempre. Por isto, o salmista diz, Salmo capítulo 19, versículos 1 a 4, e depois versículo 14, ele diz assim: os céus proclamam quem? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, mas não há linguagem, não há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda, olha aí o testemunho de Deus, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até a Espanha, até o Acre, Iapoque e Chuí, amado, em todo o confim da terra, amado, todo mundo, até os confins do mundo se faz ouvir a sua voz. Versículo 14, qual é o resultado dessa revelação de Deus na vida de um eleito, de um cristão em Jesus Cristo? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele é o teu redentor, amado. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado, se você tem esta consciência de que Ele é o teu redentor, de que Ele é o teu salvador, de que Ele é a tua rocha, boa notícia, amado, você é de Jesus. Você é de Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, amado, diga assim: eu creio que Jesus Cristo é o meu único, suficiente e eterno Salvador. A minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu coração estão nas mãos de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou dele, aleluia, eu sou dele. Então, amado, Paulo está tratando desses assuntos, a igreja de Roma. Somos o que somos pela graça. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro jeito, amado. O homem não pode construir uma ponte da terra para o céu. Há milhares de religiões no mundo inteiro. Só uma delas presta. Qual? Jesus Cristo. É o único. Se você vê as doideiras gospel por aí, meu amado, irmão Júnior é especialista nessas coisas. O Júnior me passou um vídeo ontem que eu fiquei aterrorizado, quase não dormia, amado. Diz que o falso profeta pegou uma farinha, aí os pastores todos lá com farinha na mão: irmão, acredita, Deus vai fazer um milagre. Como? Joga a farinha na cabeça. E jogou a farinha na cabeça. É coisa de louco. Meu Deus do céu. Misericórdia de Deus. E o povo dizia:
Então, não há outro caminho, amado. Ou é pela graça, ou é pela graça. Agora, a graça é mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Não é uma fé particular que eu tenho. Nenhuma profecia foi dada por particular elucidação. Então, Paulo diz, aqui na carta de Romanos, após tendo esse conhecimento prévio, Paulo diz que o nomismo é legalismo. O que é o nomismo? O nomismo era a ideia de que Israel estava na aliança com Yahvé. Nomismo era a ideia que Israel, o povo judeu, estava na aliança com Yahvé pela fé. Entretanto, permanecia nessa aliança pelas obras da lei, por guardar a lei. Eles entravam na aliança pela fé, porque era indiscutível. Quando Deus chamou a Abraão, Abraão creu, se fortaleceu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então começou ali, antes da lei, começou em Abraão. Então o povo diz, não, nós entramos pela fé, mas agora nós nos mantemos pelas obras da lei. É a lei que nos mantém nessa aliança com Deus. Então Paulo se concentra neste engano, no orgulho da lei, na jactância da lei, que eles nutriam no coração, pois a desobediência do povo judeu, dentro daquele contexto, era flagrante. E Paulo lista 3 pecados. Ele fala sobre roubo, fala sobre adultério e fala sobre idolatria. Vocês aí que condenam a idolatria, vocês furtam os templos deles? Vocês que pregam que não deve adulterar, vocês cometem adultério? Então Paulo pega no nervo ali, no ponto nevrálgico deles e diz: esse nomismo de vocês é furado. Essa ideia de vocês acharem que permanecem na aliança com Deus pela prática da lei, está aí uma ideia furada. Então ele argumenta que, ironicamente, que é justamente a tentativa de obedecer à lei que mantém Israel na servidão. Por que ironicamente, pastor? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, qual era a palavra? Volta para o caminho, volta para a lei, volta para a prática dessas obras da lei. E agora Paulo diz, é exatamente porque vocês estão tentando se manter nessa lei que vocês estão debaixo de servidão. Por quê? Porque todo aquele Antigo Testamento era para ter servido a vocês entenderem que pela lei ninguém será justificado, que pela lei ninguém vai conseguir agradar a Deus. E por causa dessa adoração à Torá, por causa dessa adoração à lei, vocês não estão aceitando que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o enviado de Deus para salvar o seu povo. Então, amado, nós nos mantemos debaixo de servidão toda vez que não recebemos a graça. Toda vez que tentamos criar algum conjunto de normas que vá além das Escrituras. Então essa era a obsessão pela Torá, era um empecilho para que eles caminhassem. Veja aos Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou o faz pela pregação da fé? Oh, louvado seja Deus. Amado, que nós aprendamos a caminhar pela fé, porque o justo viverá pela fé.
Não é isso que disse Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17? De fé em fé. O que é de fé em fé? Quer dizer que do princípio da vida espiritual até o dia que a gente chegar lá na glória e Jesus nos receber para o reino celestial, de fé em fé, do princípio ao fim, o justo viverá pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Aleluia, não pelas obras da lei, é pela fé. Então, o fracasso de Israel diante de Deus fazia parte do plano divino para a salvação de todas as nações. Pois o pecado de Israel e a sua incapacidade de observância à lei fizeram a história da salvação avançar até a vinda de Jesus, cuja morte e ressurreição cumpriram os mandamentos do Antigo Testamento e agora reveste o pecador com a justiça de Deus. Aquele que praticar a lei será justo diante de Deus, mas é impossível praticar a lei. Logo, como é que a gente vai ser visto como justo diante de Deus? Através da justiça imputada por Cristo Jesus sobre a nossa vida. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo na tua vida. Por isso Paulo disse, o mistério que estava oculto, agora foi revelado aos seus santos. Isto é, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo vive na tua vida, amado. Aleluia, aleluia. Cristo habita na tua vida. Cristo vive em nós. E já não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Agora, o problema de Israel é que ele transformou a moralidade e a ética, que são subsequentes da lei. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não olha a mulher do teu próximo, não faz. Então, esta moralidade subsequente da lei foi transformada por eles num sistema de salvação. Eles estavam confiando na lei e se gloriando na lei. Eles estavam se gloriando e confiando na sua ética para serem salvos e serem vistos melhores que os outros. Aí já foi uma outra consequência. É que um abismo chama outro abismo. Eles começaram ali numa prática de um sistema, confiando que aquilo levava à salvação. Agora, mais um abismo, nós somos melhores que os outros. Então, amado, ouça isto. Usar a lei como caminho para a vida eterna só irá levar para a morte. A lei e qualquer outra coisa só vai levar à morte. Então, Israel foi exemplo de que o homem é incapaz de cumprir a lei. Logo, justificação para o pecador, somente se for pela fé em Cristo Jesus. Então, em 2:21 a 24, que faz parte do texto desta manhã, ele diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem. Olha aqui o exemplo de Israel que não conseguiu cumprir. Que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Dizes que não deves cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos, mas rouba os templos deles. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, amado, para Paulo, o Antigo Testamento era para convencer do pecado, a fim de sermos conduzidos ao Evangelho. Martinho Lutero, o grande reformista do século XVI, ele categorizava a lei de 3 formas. Ele dizia: a lei é um espelho que mostra ao pecador quem de fato ele é diante de Deus. É verdade. Pela lei você só vai conseguir enxergar que você é um pecador. A lei é um martelo que despedaça a arrogância humana quando os seres humanos enxergam quem eles são diante de Deus. É verdade. Paulo vai dizer, por que a jactância? Por que o orgulho? Pelas obras?
Mas vocês adulteraram, vocês roubaram, vocês idolatraram, vocês não atingiram o padrão da lei. Então ele é um martelo que vem quebrar o nosso orgulho. Mas Lutero também vai dizer que a lei é uma máscara onde por trás dela se encontra a misericórdia de Deus. Por quê? Porque a lei visa conduzir o pecador até Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Ou seja, a lei era como um tutor que pegava a criança pela mão e levava até os seus responsáveis. A lei serviu de aio para nos levar até Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a natureza inspirada da lei, porque o Antigo Testamento é palavra de Deus, é inspirado. Esta natureza inspirada e instrutiva é uma mensagem importante para nós. Por quê? Porque nos mostra quem é Jesus Cristo. Se você pegar hoje um rabino em Israel que não é convertido a Jesus e der para ele o Antigo Testamento para ele ler, o que ele vai dizer? Estamos esperando o Messias. O Messias vai chegar. Olha, não vamos mais passar nenhuma Páscoa sem o Messias. Agora vamos imolar a novilha vermelha que esperamos por mais de 2000 anos. O Messias vai chegar. É o que um rabino vai dizer para você depois de ler o Antigo Testamento. Agora, o que o rabino que aprendeu aos pés de Gamaliel, fariseu, mestre da lei, que um dia teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Saulo de Tarso, o que esse rabino da lei, ao ler o Antigo Testamento, vai dizer para você e para mim? O fim da lei é Cristo. A finalidade dessa lei do Antigo Testamento é conduzir você até Jesus Cristo. Logo, se você tem Jesus Cristo, você é justificado com aquela justiça que a lei prometia. Você é justificado legalmente diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja isso em Romanos capítulo 10, versículos 2 a 4, ele diz assim: porque lhes dou, está falando dos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo, mas eles não têm o quê? Entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Por quê? O fim, vamos ler juntos esse versículo? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem um corinho lindo que nós amamos assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amado, fazer da moralidade, fazer da ética, que são coisas subsequentes da lei, um sistema para a salvação, é caminhar em direção ao orgulho, à jactância, ao pecado e à morte. Então, o primeiro ponto, eles mostraram que é impossível praticar a lei. Prega isso, mas vive outra coisa. Diz que não pode furtar, mas é ladrão. Diz que não pode idolatrar, mas você gosta de um ídolozinho. Vai lá, pega o ídolo e vende ele. É impossível praticar a lei. Agora, se você, além disso, faz desse sistema da lei um sistema de moralidade e ética para a salvação, então você será levado ao orgulho, se achar melhor do que os outros e vai caminhar para a morte. Versículos 17 a 21 de Romanos capítulo 2, ele diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus,
que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que você é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar, furtas. Então, amado, ouça isto. Existe um mundo de diferença entre fazer uma coisa boa, isto é moralidade, para viver conforme a palavra de Deus e agradar a Deus, ou fazer de uma coisa boa, que é moralismo, um sistema de salvação. Uma coisa eu quero praticar boas obras, eu vou ajudar, eu vou orar, eu vou ver o necessitado, eu vou pregar, isso, amém. Eu faço a boa obra para agradar a Deus, isto é uma coisa. Outra coisa é eu dizer, a máxima lá de fora, sem caridade não há salvação. Aí você fez de um sistema de moralidade a base da tua salvação, só vai te levar à morte. Você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Foi Jesus quem te tirou do inferno. Foi Jesus quem te lavou pelo seu sangue. Foi Jesus quem te justificou. Oh, glória a Deus por isso. Então ouça, amado, que isso aqui é crítico. A maior religião hoje do mundo atual é o moralismo, amado. É o moralismo. A maior religião do mundo moderno é o moralismo. É uma religião das pessoas que se comparam e se julgam mais decentes do que as outras. E, portanto, concluem, olha, se existe um Deus, por certo Ele vai me aceitar. Eu sou uma pessoa correta e justa. Sou uma pessoa boa. Então, todo religioso é advertido a abandonar essa presunção e manifestar uma verdadeira vida interior. E é nisto que o cristão é uma espécie de evangelho vivo, porque nós andamos, buscamos a moralidade, é óbvio, buscamos viver na verdade, mas nós sabemos que somos salvos somente pela graça de Deus. Logo, amado, a nossa vida, nós que temos a responsabilidade de dizer, eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu tenho que buscar fazer, sim, que a minha moralidade ande de acordo com o Evangelho, ande de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso viver aquilo que eu prego, amém, glória a Deus. E quem é que vai te capacitar para isso? O próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que vai te capacitar para dar um bom testemunho, amado. Se você ama Jesus, ama a palavra, busca esta palavra, certamente, amado, a palavra vai te afastar do pecado, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Então, que sejamos admoestados a abandonar o moralismo e a colocar a nossa confiança somente em Deus, amados. Caso contrário, você precisa ver onde você caiu. Essa foi a repreensão bíblica. Veja onde você caiu. Pastor, eu não estou dando bom testemunho. Pastor, a minha vida não está de acordo com o Evangelho. Eu sei que Jesus é meu Senhor, mas eu estou dando mau testemunho. Por vossa causa o nome de Deus é mais blasfemado entre os gentios. Vocês que fizeram da moralidade um sistema de salvação, vocês estão blasfemando o nome de Deus entre os gentios. E agora nós, gentios que cremos em Jesus, vamos permitir que o nome de Deus seja blasfemado por nossa causa, por não darmos valor à graça de Deus? Somos salvos pela graça, amém. Aí Paulo diz, Romanos 6,1, já que somos salvos pela graça, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, diga, de modo nenhum, de modo nenhum, porque você tem um compromisso com Jesus. Apocalipse 2, 3-5 diz a palavra do Senhor, e tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, louvado seja o Senhor, isso é uma coisa boa. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão
venho a ti, moverei de seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A pessoa já não ouve mais a voz de Deus, já não tem mais vida com Deus, o Espírito Santo se apaga, e daqui a pouco está igual ao filho pródigo. Porque Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Então, amado, não confie na tua moralidade. Mas, pastor, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Tá bom, amado, mas você é o que é pela graça de Deus. Não confie na carne, nós não somos os que confiamos na carne. Então eu tenho 3 minutos para terminar com 3 aplicações. Passou rápido, hein? Quando se trata da própria espiritualidade, quando se trata da nossa própria espiritualidade, é preciso ser extremamente humilde a expressá-la. Caso contrário, você vai passar um ar de arrogância, amado. Não seja arrogante. Não queira se mostrar melhor do que ninguém. Cachorro que late não morde. Lata vazia é que faz barulho. Quem é, não precisa dizer. As pessoas sabem. Porque a pessoa que arrota a santidade, o santarrão, o que arrota a santidade é o que mais fede a pecado. O que mais tem cheiro de pecado. Amado, sejamos como aquele publicano que estava difícil até de orar. Senhor, o que eu vou orar, meu Pai? Eu não encontro palavras ainda. Olha, Senhor, misericórdia. Sabe, nós precisamos ter essa consciência, amado. Até para exortar, porque a Bíblia permite exortação. A Bíblia permite admoestação. Não jogueis pérolas aos porcos. Como é que eu vou saber quem é porco se eu não julgar quem é porco? Não é verdade? Você tem um sistema de julgamento. Então, quando ele diz não julgueis, para que não sejais julgados, é isso, é o julgamento hipócrita. Então, quando eu for admoestar alguém, eu preciso ter consciência de que eu também poderia estar lá. E se eu escorregar na casca de banana de Satanás, eu vou estar lá também. Você que está em pé, veja, cuide para que não caia. E quanto maior você estiver, amado, pode ser maior o tombo. Então eu preciso ser humilde, amado. Barbinhas de molho. Pastor, não tenho barba, bota os cabelos de molho. Pastor, não tem cabelo, irmão, se imerge logo de uma vez, em nome de Jesus. Então, faz necessário humildade e faz necessário que as nossas obras falem tão alto quanto o nosso discurso. Você é uma espécie de evangelho vivo. Você é uma Bíblia ambulante. Billy Graham dizia: muitos não irão ler a Bíblia, a não ser a Bíblia que você tem sido todo dia. Olha, Jesus é meu Salvador. Aí chega em casa, vai para a ponte que partiu. Filho da pulga. Filho da pulga. Sei quantos mais. Daqui a pouco alguém vai editar lá. Olha o pastor falando palavrão no altar. Não falei. Então faz necessário, amado, pregar o evangelho constantemente por meio de atos de bondade, repletos de amor, de humildade, e quando oportuno for, por meio de palavras. Mateus 25:34 diz a palavra do Senhor: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, amado, onde você estiver andando com as tuas obras, preguem o evangelho, amado. Que você anuncie o amor de Jesus com um pão de mortadela, que você anuncie, mas não é pão de mortadela para comprar e depois fazer tudo errado, é pão de mortadela abençoado da graça de Deus em nome de Jesus. Que você leve amor ao próximo desta forma. Segundo, a Torá sozinha, os conjuntos das leis de Moisés,
não foram capazes de impedir o pecado, de usar essa própria lei para incitar a nossa natureza humana a pecar. Entretanto, em última análise, a lei não é culpada pelos nossos pecados. É a nossa própria natureza pecaminosa que despreza os mandamentos de lei. Portanto, não se apoie na tua carne. A nossa natureza pecaminosa se aproveitou da lei para nos fazer pecar. É o tal do roubado é mais gostoso. Diz assim: não adulterarás. A carne já quer adulterar. É aquela prática que a gente faz aqui. Não pense numa bola de futebol. Você não pode pensar numa bola de futebol verde. Amado, eu posso dizer qualquer coisa que você vai pensar o que eu estiver falando aqui. Você não pode dizer que o pastor é gordo e nem pensar nisso. Pronto. É o que a lei fazia. Então, Romanos capítulo 7, olha lá, versículo 7 e 8 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Depois, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Agora, eu todavia sou o quê? Carnal. Sou vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Gente, o cara peca aqui, ele diz: Senhor, nunca mais vou pecar na minha vida. Deus me perdoa. Está na cama de um hospital, tá lá, faz um voto com Deus: Deus, pelo amor de Deus, o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou fazer isso, fazer aquilo. Um mês depois o cara faz o que detesta. Um mês depois ele comete o pecado de novo, porque nós somos carnais. É a carne, é o problema da carne. Então tem o problema da lei, tem o problema da nossa natureza carnal. Versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por quem? Jesus Cristo nosso Senhor. Diga aí: Jesus Cristo. Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Ou seja, meu amado, Deus colocou aí na tua consciência um pequeno tribunal. Quando você peca, o mandamento de Deus está lá. Está errado, não faça isso. Mas o que vai te suprir a viver livre desse pecado? Jesus Cristo, Senhor. É a graça de Deus. Então, em decorrência disso, o judeu, cujo termo significa louvor a Deus, judeu significa louvor a Deus, cuja missão era converter os gentios a cultuar o único Deus verdadeiro, ele fazia exatamente o oposto, porque ele era carnal como nós o somos, e porque a carne se aproveita da lei de Deus para nos incitar ao pecado, como faz conosco também, ou faria se nós tentássemos viver pela lei ou por um conjunto de moralidade. Então eles faziam exatamente o contrário. Ao invés de levar os gentios a louvar a Deus, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Portanto, ovelhinha amada, corremos para os braços de Jesus. Vivamos pela graça de Jesus. Busque em Jesus o teu refúgio. Busque em Jesus a tua força. Busque em Jesus a graça sobre a tua vida. A graça para te capacitar a vencer aquele pecado. A graça para te capacitar para vencer a ansiedade. A graça para te capacitar a vencer o medo. A graça para te capacitar a vencer o que o mundo está dizendo que você não vai conseguir vencer. Sabe por que você vai conseguir? Porque ainda que sejamos ovelhas para o matadouro, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Sabes por quê que você vai conseguir? Porque não é pela tua força, é pela graça de Deus que está na tua vida.
Você está sendo chamado por Deus a correr para o refúgio da promessa, a correr para o refúgio da graça de Deus. Você está sendo convidado por Paulo a não confiar no teu sistema de moralidade, a não confiar no teu sistema tecnológico, todo poderoso, de que você nunca vai errar. Não confie na tua carne. Você está sendo chamado por Paulo a colocar a tua confiança única e exclusivamente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a buscar esta palavra. Aleluia! E eu termino, amado, dizendo, pastor, respondendo, como saber se a minha vida espiritual está vazia, morta e longe de Deus, como a desses judeus estavam? Porque é muito difícil identificar. O filho pródigo, capítulo 1 de Romanos, é fácil, está na devassidão. Mas e o capítulo 2, que é o que estamos tratando, o irmão mais velho, que está dentro da casa do pai? É difícil de saber se a minha vida espiritual está bem ou não, se estou longe de Deus ou não. Pastor, será que eu estou perdido mesmo estando dentro da casa do Pai? Então eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Como saber? É quando existe uma postura exclusivamente teórica em relação à palavra de Deus. A pessoa aprova a Bíblia como sendo palavra de Deus, mas nunca é transformado por ela. A pessoa costuma enxergar como esse sermão ou um outro sermão poderia falar muito ao coração de outra pessoa, mas nunca fala ao seu próprio coração. Na igreja é uma bênção, chega em casa, xinga, discute, pega a toalha molhada, dá com a toalha molhada na irmã, fala palavrão, torto e a direito, instiga o outro à discussão, direto, vive na carne, enfim. Amado, se você não se permite moldar pela... A pessoa diz assim, pastor, eu estou... Rapidinho, estou terminando, amado. Pastor, eu estou na igreja há 20 anos. Eu sou a mesma pessoa, 20 anos. Alguma coisa está errada com você, amado. Porque se você está há 20 anos na igreja e é a mesma pessoa, era para você ter crescido, evoluído e sido transformado. Então, se a tua postura é fria, como eles eram, não furta, não adultera, minha irmãzinha, aquela boquinha assim, ó. Outro dia uma colega lá da academia queria comer pasta de amendoim comigo na minha casa. Eu falei, está repreendido. Está repreendido. É pasta de amendoim? Sei lá. Na minha casa não. Sabe onde que acaba a pasta de amendoim? Em casa, com 2 adultos, né? Então não dê brecha para Satanás. Não dê. Tá bom? Eu termino com Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Logo, a Bíblia Sagrada é viva e é eficaz. E se ela é a base da tua vida, você se sente comovido, você se sente instruído, você chora pela palavra de Deus, teu coração arde pela palavra de Deus, e quando porventura você peca, você volta ao seio da vida espiritual arrependido, a tua vida espiritual está viva, meu irmão. Pastor, eu pequei, já veio chumbo grosso, lambada do céu para mim. Eu só pensei um negocinho rapidinho. Fica feliz, irmão. Porque ruim é quando a pessoa peca, peca e peca e nada está acontecendo. Assim seja, assim diz o Senhor.